30 dias com Deus, dia 4. 5 sinais de que Deus está falando com você. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio dentro do coração. Será que Deus realmente fala comigo? Talvez você já tenha sentido algo dentro da sua alma, uma impressão forte, uma paz inesperada ou até um incômodo profundo que parecia vir de um lugar além dos seus pensamentos. Mas então surge a dúvida: será que é Deus ou apenas minha mente? A verdade é que Deus sempre falou com seu povo. Desde os tempos antigos, ele se comunica de diversas maneiras, através da palavra, do espírito, das circunstâncias e até do silêncio. A Bíblia nos lembra em Jó 33,14: pois Deus fala de um modo e também de outro, contudo o homem não percebe. Isso significa que muitas vezes Deus já está falando, mas nós ainda estamos aprendendo a reconhecer sua voz. Hoje, nesta jornada espiritual do dia 4, vamos refletir sobre 5 sinais bíblicos que podem indicar que Deus está falando com você. Respire profundamente, acalme sua mente e abra seu coração. Um sentimento profundo de paz no coração. Um dos sinais mais claros da direção de Deus é uma paz que não depende das circunstâncias. Às vezes a situação pode ser difícil, o caminho pode parecer incerto, mas dentro de você existe uma tranquilidade que simplesmente não faz sentido humano. Essa paz não vem da lógica, ela vem da presença de Deus. A Bíblia declara em Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Observe algo importante. A paz de Deus excede o entendimento, ou seja, ela vai além da razão. Quando Deus está conduzindo, mesmo diante de desafios, seu coração permanece seguro. 2. A palavra de Deus parece falar diretamente com você. Já aconteceu de você abrir a Bíblia e sentir que aquele versículo foi escrito exatamente para o momento que você está vivendo? É como se Deus estivesse dizendo: preste atenção nisso. Isso acontece porque a palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12 declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando Deus fala através da Bíblia, o texto ganha vida, a mensagem toca o coração, a direção se torna clara. É como se Deus iluminasse uma frase específica para você. 3. Uma convicção interior que não desaparece. Outro sinal importante é uma convicção persistente dentro da alma. Não é um pensamento passageiro, é algo que continua voltando, gentilmente, mas com firmeza. O Espírito Santo trabalha desta forma. Em João 16:13, Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele o guiará em toda a verdade. Deus não força, ele guia, e muitas vezes essa direção aparece como um chamado para mudar algo, um convite para agir ou até um alerta silencioso. Essa convicção é como uma bússola espiritual dentro de você. 4. Circunstâncias começam a se alinhar. Deus também fala através das circunstâncias da vida. Portas se abrem ou se fecham. Caminhos que pareciam impossíveis começam a se desenhar e situações inesperadas apontam para uma direção. Em Provérbios 16:9 lemos: o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso não significa que tudo será fácil, mas quando Deus está conduzindo, existe um sentido invisível de direção acontecendo. É como se peças começassem a se encaixar. 5. Um desejo crescente de buscar a Deus. Quando Deus começa a falar com alguém, algo profundo muda dentro do coração. A pessoa começa a sentir sede espiritual. O desejo de orar aumenta. A vontade de ler a Bíblia cresce.
A presença de Deus passa a ser mais importante que o barulho do mundo. Isso acontece porque o próprio Deus atrai o coração humano. Jeremias 29:13 declara: "Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração." Quando Deus fala, Ele também desperta em nós o desejo de responder. 30 dias com Deus, dia 4. 5 sinais de que Deus está falando com você. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio dentro do coração. Será que Deus realmente fala comigo? Talvez você já tenha sentido algo dentro da sua alma, uma impressão forte, uma paz inesperada, ou até um incômodo profundo que parecia vir de um lugar além dos seus pensamentos. Mas então surge a dúvida: será que é Deus ou apenas minha mente? A verdade é que Deus sempre falou com seu povo. Desde os tempos antigos, Ele se comunica de diversas maneiras, através da palavra, do Espírito, das circunstâncias e até do silêncio. A Bíblia nos lembra em Jó 33:14: "Pois Deus fala de um modo e também de outro, contudo o homem não percebe." Isso significa que muitas vezes Deus já está falando, mas nós ainda estamos aprendendo a reconhecer sua voz. Hoje, nesta jornada espiritual do dia 4, vamos refletir sobre 5 sinais bíblicos que podem indicar que Deus está falando com você. Respire profundamente, acalme sua mente e abra seu coração. Um sentimento profundo de paz no coração. Um dos sinais mais claros da direção de Deus é uma paz que não depende das circunstâncias. Às vezes a situação pode ser difícil, o caminho pode parecer incerto, mas dentro de você existe uma tranquilidade que simplesmente não faz sentido humano. Essa paz não vem da lógica, ela vem da presença de Deus. A Bíblia declara em Filipenses 4:7: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Observe algo importante. A paz de Deus excede o entendimento, ou seja, ela vai além da razão. Quando Deus está conduzindo, mesmo diante de desafios, seu coração permanece seguro. 2. A palavra de Deus parece falar diretamente com você. Já aconteceu de você abrir a Bíblia e sentir que aquele versículo foi escrito exatamente para o momento que você está vivendo? É como se Deus estivesse dizendo: preste atenção nisso. Isso acontece porque a palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12 declara: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes." Quando Deus fala através da Bíblia, o texto ganha vida, a mensagem toca o coração, a direção se torna clara. É como se Deus iluminasse uma frase específica para você. 3. Uma convicção interior que não desaparece. Outro sinal importante é uma convicção persistente dentro da alma. Não é um pensamento passageiro, é algo que continua voltando, gentilmente, mas com firmeza. O Espírito Santo trabalha desta forma. Em João 16:13, Jesus disse: "Quando vier o Espírito da verdade, ele o guiará em toda a verdade." Deus não força, ele guia, e muitas vezes essa direção aparece como um chamado para mudar algo, um convite para agir ou até um alerta silencioso. Essa convicção é como uma bússola espiritual dentro de você. 4. Circunstâncias começam a se alinhar. Deus também fala através das circunstâncias da vida. Portas se abrem ou se fecham. Caminhos que pareciam impossíveis começam a se desenhar e situações inesperadas apontam para uma direção. Em Provérbios 16:9 lemos: "O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos."
Isso não significa que tudo será fácil, mas quando Deus está conduzindo, existe um sentido invisível de direção acontecendo. É como se peças começassem a se encaixar. 5. Um desejo crescente de buscar a Deus. Quando Deus começa a falar com alguém, algo profundo muda dentro do coração. A pessoa começa a sentir sede espiritual. O desejo de orar aumenta. A vontade de ler a Bíblia cresce. A presença de Deus passa a ser mais importante que o barulho do mundo. Isso acontece porque o próprio Deus atrai o coração humano. Jeremias 29:13 declara: "Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração." Quando Deus fala, Ele também desperta em nós o desejo de responder.